Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1, nós iremos ler a partir do versículo 22 até o versículo de número 25. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 22 até o versículo de número 25. E à luz deste texto, nós iremos falar sobre o seguinte assunto: vivendo em amor em um mundo que os odeia. Por gentileza, os que encontraram o texto bíblico, confirme dizendo amém. Amém. Leiamos o texto. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém. Se assente, irmãos, por favor. Como nós vimos no sermão anterior, em razão de termos sido salvos por Cristo, Pedro, ele nos exorta a viver em santidade, pois a santificação é a justa reação que se espera daqueles que receberam a graça salvífica em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, como que num mosaico, ele continua a fazer uma amarração entre todos os temas que nós já discorremos até agora. Se anteriormente ele apontou a santidade como sendo a manifestação prática da salvação, aqui ele está usando a santidade como a pavimentação para o próximo assunto que ele vai discorrer, que é o amor cristão. O comentarista bíblico Simon Kistemaker, ele escreveu o seguinte a esse respeito: como um próximo passo em sua caminhada espiritual, Pedro, ele pede aos seus leitores que demonstrem a sua santidade amando o seu próximo. Ele deseja que vivam pela verdade da palavra de Deus, a fim de colocar em prática o ensinamento de Jesus: amai-vos uns aos outros. A esse respeito, a sessão que nós acabamos de ler, cujo os versículos vão do versículo de número 22 até o versículo de número 25,
ela se estrutura em 2 tópicos. Primeiro, no versículo de número 22, Pedro, ele faz 4 exortações a respeito do amor. E nos versículos de número 23 até o versículo de número 25, o apóstolo, ele apresenta quais são os fundamentos desse amor. Vejamos então, à luz do texto, quais são as verdades que Pedro nos apresenta a respeito do amor. Em primeiro lugar, o apóstolo, ele faz 4 exortações a respeito do amor. A primeira exortação que Pedro faz a respeito do amor é quem deve praticar o amor. Acompanhe comigo, versículo de número 22, a parte A do texto. Assim está escrito: tendo purificado a vossa alma. O apóstolo Pedro, ele está escrevendo esta carta aos cristãos da Ásia Menor. Estes irmãos estão sendo exortados a amar, apesar de todo o ódio que eles estavam sofrendo à sua volta. Pedro, aqui, ele está propondo que o ódio à sua volta não pode aliená-los na prática do amor. Pois para Pedro, a resposta ao ódio que nos cerca deve ser o amor. E por qual motivo? O amor, ele deve ser a prática daqueles que tiveram as suas almas purificadas. E isso independe das circunstâncias externas. O amor, ele é uma prática de todo aquele que foi purificado pelo Senhor. E isso não depende se as circunstâncias externas lhe são favoráveis. Ou seja, ainda que tudo à nossa volta e que todos nos odeiem, nós devemos amar, não por conta da circunstância externa, mas porque o Senhor purificou as nossas almas. Ao falar da purificação da alma, o apóstolo Pedro, ele está se referindo a um sentido ritual e cultual, pois isso transmitia a ideia de um processo de purificação com a intenção de alcançar um estado de pureza necessário, com a intenção de participar do culto a Deus e de desfrutar das bênçãos que o Senhor concede. Pedro, ele está falando de um fato concreto no passado, tendo as vossas almas purificadas. Contudo, ele não está se referindo a algo que está preso ao passado. Ele fala de algo que aconteceu no passado, mas que tem implicações no presente, no cotidiano, no dia a dia. Ou seja, em Cristo, na cruz, por meio da fé, nós fomos purificados em nossa alma. Então, em razão disso, nós devemos amar. Aleluia! A segunda exortação que Pedro faz
a respeito do amor é por qual razão o amor deve ser praticado. Por qual razão o amor deve ser praticado. Versículo de número 22, a parte B do texto. Pedro continua dizendo: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Pedro, ele apresenta a obediência à verdade como sendo a razão pela qual nós devemos amar. Ao falar sobre obediência à verdade, o apóstolo está falando da obediência à revelação de Deus no Evangelho de Cristo Jesus e a aceitação que o cristão tem das verdades ali contidas por meio da fé. Essa revelação é o próprio Deus se tornando conhecido. Mas esse conhecimento, irmãos, ou seja, o fato de Deus se revelar no Evangelho de Cristo Jesus, isso não é produção humana. Isso não é fruto de pesquisa científica. É a manifestação do próprio Deus graciosamente se revelando aos homens. Ou seja, qualquer conhecimento que o homem tem a respeito de Deus, isto se dá não por conta das capacidades intelectuais do ser humano, mas é porque o próprio Deus escolhe se revelar ao homem e dar-se a conhecer. Em Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 13, Jesus, juntamente com os discípulos, estão em uma região chamada Cesareia de Filipe. E ali, os discípulos são incumbidos de questionar a população a respeito do que eles pensavam sobre Jesus. A resposta dos discípulos a esse respeito foi: Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias, e há alguns que dizem que tu és um dos profetas. Jesus então, ele muda o destinatário da pergunta. A pergunta agora é destinada àqueles que já estavam com ele, àqueles que já andavam com ele. Então Jesus indaga os discípulos perguntando-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E para vós, quem eu sou? O texto diz que Pedro responde da seguinte forma: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Filho do Deus vivo. Aleluia! A isto Jesus responde dizendo: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Por quê? Porque o seu conhecimento dessa verdade não se deu pelas suas capacidades humanas, mas foi o meu Pai quem te revelou todas estas coisas. Aleluia! A ideia ali é como se tivesse um véu na frente dos olhos que impedia de enxergar com clareza, mas o próprio Deus removeu o véu para que eles pudessem entender que Jesus é mais do que um profeta, ele é o próprio Deus revelado e encarnado em figura humana. Aleluia! Aleluia! Logo, para o apóstolo Pedro, a razão pela qual nós devemos amar é por causa do que Deus
se revelou para nós, é por causa que Deus nos deu a conhecê-lo. Se nós amamos, é porque nós conhecemos a Deus. O amor, ele é o fruto, ele é a manifestação prática daquele que conhece a Deus. O apóstolo João, na primeira epístola que ele escreve, no capítulo de número 4, o verso de número 8, ele disse: quem não ama, não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Aleluia! Conhecer a Deus não é em palavras, é em ação. Não adianta conhecer a Deus em palavras e não manifestar isso na prática. As palavras falham, mas o amor é a manifestação plena daqueles que conhecem a Deus. A terceira exortação que Pedro faz a respeito do amor é a quem o amor deve ser praticado. Em outras palavras, quem devemos amar? No mesmo versículo 22, a parte C do texto, Pedro continua dizendo: tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. O alvo supremo do amor cristão é o próprio Deus, irmãos. Contudo, como reflexo desse amor a Deus, nós devemos amar os nossos irmãos. Tanto que a expressão aqui para fraterno é justamente a ideia de amor familiar. É justamente a ideia de amor entre irmãos. Nós devemos amar os nossos irmãos. E é muito significativo pensar isso à luz do contexto. Como eu tenho dito costumeiramente, estes irmãos, para quem Pedro está escrevendo, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo caçados, eles estavam enfrentando muitos sofrimentos em razão da fé deles em Cristo. Então, quando Pedro diz isso, parece se tratar de uma obviedade, mas na verdade aqui Pedro está falando de uma construção de laços firmes, porque o amor entre irmãos tem o poder de consolar apesar de todo o ódio externo que alguém possa estar enfrentando. É isso que Pedro está dizendo aqui. É justamente em relação aos irmãos a quem Pedro se refere como sendo o alvo do nosso amor. É justamente aos fraternos da fé quem nós devemos amar. O apóstolo João, ele escreveu a esse respeito no capítulo 4, versículos 20 e 21 da primeira epístola. Ele disse assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. E aqui há um imperativo, não é opcional. Ah, eu gosto do irmão fulano porque o irmão fulano me faz bem. Eu gosto da irmã cicrana porque a irmã cicrana me faz bem. O imperativo aqui não é opcional. Você deve amar a todos os seus irmãos.
Você deve amar até mesmo aquele que te aborrece. Você deve amar até mesmo aquele com quem você não tem afinidade alguma. Esta é a ordenança. Aqui não há seletividade. Pedro, ele fala de modo genérico que o amor deve ser fraternal. Deve ser entre todos os irmãos. Que um deve amar ao outro indistintamente de pessoalidades e de peculiaridades. Mas a quarta exortação que Pedro faz a respeito do amor é como deve ser esse amor. Qual as características desse amor que deve ser praticado? Ainda no versículo de número 22, a parte final do texto, ele continua dizendo: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aleluia! Ardentemente, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aleluia! Esse amor, cujos nossos irmãos são o alvo dele, deve ser não fingido, é o que diz Pedro. Ou seja, Pedro aqui está exortando que esse amor não deve ser apenas um amor espiritual, mas ele deve ser sincero. Essa sinceridade no amor, ela é gerada pelo poder do Espírito Santo. Além disso, esse amor, ele deve ser, de acordo com as palavras de Pedro, ardentemente. Sabe o que é isso? Pedro está dizendo que nós devemos amar uns aos outros com os corações em chama. Com os corações incendiados. Com os corações incandescidos. Com os corações abrasados. Aqui Pedro, ele aborda 2 pontos. Ao amar, não devemos fazer isto esperando algum benefício. O amor de coração é dar e não receber. O amor a qual Pedro está propondo aqui, ele é desinteressado, irmãos. Você não deve amar o seu irmão com expectativas de receber alguma coisa em troco disso. Você não deve amar o seu irmão esperando com isso receber algum tipo de elogio. Você deve amá-lo ainda que ele te odeie. Porque Paulo em Romanos 16, ele diz que quando você assim o faz, você está embrasando a cabeça dele. Olha de novo aí a linguagem das brasas. Sabe qual é a ideia de Paulo ali quando ele diz que você está colocando brasas na cabeça dele? É que quando você ama o seu irmão, apesar dele não te amar, o seu amor incendiado no coração é tão poderoso que isso começa a constranger o seu irmão ao ponto dele se questionar: eu odeio esse irmão, não gosto dele, mas ainda assim ele me ama. Ainda assim ele me trata bem. Eu estou me sentindo constrangido. Eu estou me sentindo envergonhado, porque eu falo mal do irmão, eu critico o irmão, mas o irmão é gentil comigo, a irmã é gentil comigo.
A irmã é amável comigo. A irmã é dócil comigo. São as brasas do Espírito amontoado na cabeça dele. Ou seja, é o Espírito convencendo ele, dizendo: você está errado. Você está errado. Você está errado, aleluia. Mas percebam ainda, quando Pedro fala sobre amar ardentemente uns aos outros, ele usa uma linguagem esportiva, muito conhecida na época, irmãos. A ideia é que devemos nos esforçar para amar os nossos irmãos. Quando Pedro diz que nós devemos amar uns aos outros ardentemente, ele está usando uma linguagem esportiva, que fala do emprego, do esforço necessário para ter êxito naquela determinada atividade. Ou seja, assim como um atleta olímpico que precisa aprimorar por meio do esforço as suas habilidades, nós devemos nos esforçar para amar os nossos irmãos. Qual tem sido o esforço que nós estamos empregando para amar os nossos irmãos? Qual tem sido o esforço? Percebam, irmãos, que aqui o amor não está sendo tratado como uma mera emoção. Aqui Pedro não está dizendo assim: se você sentir, você ama. Não, não. Pedro está colocando na conta de cada um de nós a responsabilidade do amor. Ou seja, o amor é uma escolha. O amor é uma escolha racional. Você escolhe amar. Nessa noite o Espírito fala aos nossos corações. Você precisa perdoar. E como resultado desse perdão, você deve hoje escolher amar aquele que te ofendeu. Você não pode sair daqui nesta noite carregando este ranço na sua alma. Porque com isso, você está bebendo um pote de veneno, achando que isso está prejudicando o outro, mas na verdade é a sua alma que está sendo embebida em amargor, em fel e em tristeza. O amor aqui, ele não é uma mera emoção humana. Ele é uma escolha. Porque o amor, ele é um sentimento divino. Você tem que amar o seu irmão. Você deve amar o seu irmão. Após fazer estas exortações a respeito do amor, Pedro, então, ele apresenta quais são os fundamentos desse amor que nós devemos praticar. Neste trecho que vai do versículo de número 23 até o versículo de número 25, ele nos apresenta quais são os fundamentos. O primeiro fundamento que o apóstolo Pedro nos apresenta é a origem desse amor. Aqui está diretamente conectado com o versículo anterior. De onde vem esse amor? Qual é a origem deste amor? Qual é a fonte deste amor que nós devemos amar uns aos outros? Ele diz no versículo 23: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é
permanente. Aqui o apóstolo ele emprega uma terminologia familiar aos leitores para apresentar a origem do amor. A semente incorruptível a qual ele se refere é o novo nascimento, que ele já vem discorrendo ao longo de todo este capítulo. É a regeneração. Ele está utilizando a linguagem da procriação humana para descrever uma realidade espiritual e eterna. Veja, a palavra de Deus é a semente viva e eterna que produz em nosso coração o amor. Logo, o amor não é terreno, ele é celeste. O amor a qual Pedro está aqui apresentando para nós, a sua origem não é terrena. A sua origem ela é celeste. A sua fonte não é a terra. A sua fonte é o céu. Por quê? Porque o suposto amor terreno acaba. Nós vivemos, irmãos, a era da liquidez dos valores e dos princípios humanos. Por liquidez, eu estou dizendo que valores que outrora eram tidos como sólidos, hoje são líquidos. Hoje passam por entre os nossos dedos, assim como a água. E o uso da palavra amor exemplifica isso. Usa-se a palavra amor indistintamente. Eu amo, eu te amo. Relacionamentos de pessoas que começaram há 2 dias já se tornam o amor de uma vida eterna, mostrando a fragilidade do amor humano. E aqui é justamente uma contraposição que Pedro está fazendo, porque este amor terreno, ele acaba. Quem de nós que já não ouviu de alguém, eu te amo, e foi abandonado, e foi traído, e foi esquecido, foi vilipendiado mesmo à base das juras de amor? Porque trata-se de um amor terreno, finito, limitado. Mas o amor que Pedro está falando aqui é o amor que Paulo em 1 Coríntios capítulo de número 13 e verso 8 ele diz. Porque lá ele vai dizer que esse amor é um amor cuja origem está em Deus. Logo, esse amor não se acaba. Ele tudo suporta. Ele tudo sofre. Ele tudo crê. Este amor, ele tem a expressão máxima no próprio Deus. E sabe o que é interessante, irmãos? A mesma medida que nós não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais, não há nada que nós façamos e que faça com que Deus nos deixe de amar. Então, se apesar de todos os nossos erros e pecados, o Senhor não nos deixa de amar, é este mesmo amor que Ele nos convida. Ame o teu irmão. Quando este lhe ofender, responda com amor. Quando este lhe perseguir, responda com amor. O amor, ele é inegociável. Não deixe de amar o seu irmão. O segundo fundamento
que Pedro apresenta a respeito do amor é que o amor revela acerca dos seres humanos. O que o amor diz a nosso respeito? Versículo 24, ele escreveu: pois toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Aqui o apóstolo ele está citando Isaías, capítulo 40, versículos 6 a 8. Aliás, Pedro vai citar muitas vezes, ao longo da epístola, o profeta Isaías. Ele assim o faz para conferir mais inquestionabilidade e autoridade aos apelos exortativos que ele fez anteriormente a respeito do amor. Mas nessa citação tem algo mais profundo que Pedro está fazendo, preste atenção. Ele está revelando a condição natural da raça humana, a quem aqui é descrito como toda a carne. O que o texto está realçando é que mesmo em todo o seu fulgor e apogeu glorioso, a raça humana, o ser humano é tão frágil, é tão fraco, é tão pequeno, que ele não é capaz de sequer amar. É isso que Pedro está falando aqui quando ele cita Isaías. Toda a beleza e o glamour que o homem ostenta, porque veja o que ele está dizendo: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória, seu fulgor, sua beleza, sua grandeza, sua riqueza, é como a flor da erva. O que acontece? Seca-se a erva e cai a sua flor. Toda esta ostentação de glamour, glória, portentade a respeito dos seres humanos é nada mais do que a representação de sua pequenez. Porque apesar disso tudo, o homem não consegue amar. O ser humano não consegue amar. O ser humano sequer se esforça em amar. É por isso que o ser humano é como a flor, que seca-se e cai. Mas o terceiro fundamento que Pedro apresenta a respeito do amor é o que o amor manifesta a respeito de Deus. Versículo de número 25. Acompanhe. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Este versículo ele está diretamente conectado com o anterior. O anterior, ele mostra que apesar de toda a glória humana, há na verdade uma essência frágil e fraca. Então ele está fazendo um contraponto. Aqui ele está fazendo um contraste entre Deus e os seres humanos. Enquanto o ser humano, conforme nós vimos no versículo anterior, em toda a sua beleza, revela na verdade a sua incapacidade de amar, Deus, no horror da cruz, revela a beleza do seu amor. Eu repito, enquanto o ser humano
em toda a sua beleza, revela a sua incapacidade de amar, Deus, no horror da cruz, revela a beleza do seu amor. Aleluia! A palavra aqui que Pedro fala, irmãos, a qual ele se refere, não são letras mortas escritas num papel. É uma pessoa. A palavra aqui a qual Pedro se refere não é mera locução verbal. É o verbo vivo de Deus que se encarnou no útero de Maria. A palavra a qual Pedro se refere aqui, irmãos, é o evangelho que nos foi pregado. A palavra a qual Pedro se refere aqui é o próprio Jesus. Aleluia! E em Jesus nós temos a expressão da beleza do amor de Deus. John Stott, ele disse o seguinte: se você quer uma definição do que é amor, não vá ao dicionário, vá ao Calvário. Se você quer saber o que de fato é amor, se você quer entender de fato qual é o amor de Deus, a beleza, a profundidade e a riqueza desse amor, não vá no dicionário, porque faltaria palavras para definir. A melhor expressão está na cruz de Cristo. Aleluia! Ao ponto que a esse respeito João escreveu: e Deus amou o mundo de tal maneira, como, João? Dando seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus não se mede por riquezas, por saúde ou por bem-estar, mas pelo fato de que Ele entregou o seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Se coloque de pé.